Oi gente, eu sou a Magali Santana e hoje eu vou ensinar para vocês um bolo de chocolate. E ele vai ter um recheio também. Então se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nada. Então vamos lá com a receita e os ingredientes. Então vocês vão precisar de 3 ovos, vou precisar de margarina, açúcar, chocolate e farinha e água. A água vai ser água quente. Então a água está esquentando, já mostro para vocês a medida. Então venha comigo fazer esse delicioso bolo de chocolate, super rápido e fácil de fazer e fica super fofinho. Então, ó, vou colocar os ovos. 2, 3 ovos. Agora, mexer os ovos. Bem, depois que, ó lá, eu vou mexer bem. Daí a gema já desmanchou. Então, agora eu vou colocar o açúcar. Então, eu vou usar o açúcar. Vou usar uma xícara e meia de açúcar. Então, vou colocar uma xícara e meia de açúcar. E vou continuar mexendo ele até incorporar todo o açúcar nos ovos. Então, ó, o açúcar já incorporou no ovo. Vou colocar 2 colheres de margarina. Então, vamos lá. 2 colheres bem cheias, porque essa colher é menor, tá, gente? Por isso que ela foi bastante, mas é a colher normal que vocês colocam. Eu usei a menor. Daí, agora eu vou dar uma mexida pra margarina desmanchar um pouco, tá? E em seguida eu vou colocar o chocolate. Então, o chocolate, gente, eu vou usar 2 chocolates. Por quê? Eu vou usar um pouco do Nescau e um pouco do chocolate 70%. Então, vamos lá. Ó, a margarina já desmanchou bastante. Agora, eu vou colocar o chocolate. Então, vou usar o Nescau. Eu gosto do Nescau porque ele é mais escuro, daí o bolo fica mais escuro. Então, vou colocar 3 colheres desse do Nescau e 1 colher do 70%. Gente, o 70% ele é mais forte, tá? Então, vou colocar 1 colher dele. Agora, é só misturar bem. Então, depois que eu terminar essa mistura, eu já vou colocar a farinha de trigo e daí eu já venho com a água também. Então, misturou bem. Gente, ó, já misturei bem. Agora, eu vou colocar. Então, eu vou usar 3 xícaras de farinha de trigo. Aqui nesse copo, a medida dá 2 xícaras. Então, vou colocar mais 1 xícara. Mais um pouquinho. Olha lá, 3 xícaras de farinha de trigo. E agora eu vou dar uma leve mexidinha e já vou colocar a água pra vocês verem. Pode dar uma pausa. Então, gente, ó, a água já fervi ela. Aqui tem 1 xícara. Tem mais fervida, caso precisar, então, eu vou colocar uma... Não coloquei toda a xícara ainda, que eu vou mexendo ele pra ver se vai precisar mais ou não. Gente, daí é só misturar bem, tá? Ó, provavelmente vai precisar do restante da xícara. Então, ó, eu vou misturando bem. Tá vendo, gente, a cor? A cor da massa ficou boa. Ela já ficou bem escura. Então, aqui eu não esqueça, eu misturei os 2 chocolates, tá? Se você for fazer somente com o Nescau, você vai ter que colocar umas 6 colheres, tá? De chocolate. Então, ó, como a massa tá ficando, tá? Aqui já foi 1 xícara de água.
A massa, eu tô achando que ela ficou muito firme ainda, então eu vou colocar só mais um pouquinho de água. Gente, não deu nem 50 ml de água, tá? Daí, eu coloquei só mais esse pouquinho e vou terminar de mexer ela. Daí, vamos ver como vai ficar. Gente, a massa tá ficando bem lisinha. Pra vocês verem que não precisa ficar usando a batedeira. Eu tinha costume muito de usar batedeira. Então, agora, de vez em quando, eu faço o bolo, eu bato ele na mão mesmo, assim. E é rápido de fazer. E a massa fica super macia. Então, pra você que não tem batedeira em casa e falar, ah, não vou fazer um bolo porque não tem batedeira. Dá sim pra você fazer. Gente, dá uma olhada nessa massa, olha como ficou. Aproxima. Tá vendo? Olha que massa bonita. Então, agora, gente, eu vou ligar o forno pra pré-aquecer e já vou colocar o fermento em pó, tá? Então, segura aí. Então, agora eu vou colocar o fermento em pó, tá? Então, uma colher e mais um pouquinho. E vamos finalizar este bolo aqui e pôr ele para assar. Então, gente, o fermento em pó, você vai dar só uma mexida para ele misturar na massa toda, para que a massa toda tenha o fermento em pó nela. Olha. É só isso, gente, o bolo de chocolate super fácil de fazer. Certo? Misturou, agora vamos levar pra forma. Então, gente, olha, a massa já está pronta. A forma eu não vou untar ela, porque eu coloquei papel manteiga, tá? Então, é só despejar ele na forma. E virar aqui, ó. Já mostro pra vocês. Pronto, já está na forma. E vamos levar ele para assar. E já mostro pra vocês. Vai assar, gente, por aproximadamente 30 a 40 minutos, tá? E daí eu já mostro pra vocês como ficou. Então, gente, olha lá, o bolo já assou, tá? Agora, pra desenformar é super prático, porque está com papel manteiga. Fica super fácil de sair e só tirar o papel manteiga com cuidado. Que o papel também, ele não gruda tanto assim. Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse bolo ao meio, tá? Porque nós vamos rechear ele. Então, eu cortei ele ao meio, eu utilizei uma faca mesmo, uma faca de pão, porque ela é maior, para cortar ele. E, em seguida, eu vou molhar ele. Então, eu utilizei o leite com o chocolate. Mas, caso você quiser, também pode estar utilizando o refrigerante Guaraná para molhar. Gente, molhou ele, eu vou colocar o recheio. Este recheio, gente, já tem nos meus vídeos lá. Então, quem não assistiu, volta lá, assiste. Esse creme é sensacional, gente. Então, para você fazer, volta lá, assiste o vídeo, porque já está certinho lá para vocês, tá? E quando eu gravei esse vídeo do creme, eu deixei um pouco separado, porque sem o morango. Porque o sem o morango eu vou utilizar para cobrir o bolo. Então, com o morango eu vou rechear e o creme branco eu vou utilizar para cobrir o bolo. Gente, então já vou mostrar pra vocês também em cima. Gente, eu molhei bem pouquinho, tá? O bolo e logo já vou colocar o recheio. E pra finalizar, eu utilizei o granulado. Então, gente, já mostro pra vocês como ficou aqui, tá bom? E o bolo já está finalizado, o creme branco que eu falei pra vocês, eu coloquei o granulado misto. Então, gente, agora é só se deliciar. Gente, o bolo ficou sensacional. Com esse creme é perfeito. Façam, gente, que vocês vão gostar muito. E é isso aí, gente, fique ligadinho, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal. E se delicie e fique aí com a vontade de comer um bolo de chocolate recheado com creme de leite em pó e morango. Até mais!